Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, com a saída do Jonathan Hickman da franquia dos X-Men, se gerou uma certa apreensão entre os leitores pelos rumos que a franquia tomaria. O Jonathan Hickman, embora não escrevesse todos os títulos, já mencionei isso aqui algumas vezes, ele era o responsável pelos rumos criativos dos mutantes. Foi ele que pensou essa grande mudança de status quo que tivemos a partir do lançamento de Potências de X e Dinastia X. Pois bem, ele dizia ter um plano em 3 atos e supostamente ele saiu antes de terminar esse plano. Então se ficou pensando, cara, vamos expandir demais essa situação agora, isso não vai ficar legal. Pois bem, a última história de Jonathan Hickman foi Inferno, publicada aqui no Brasil em X-Men 51 e 52. Eu já comentei essa história aqui. Depois da saga Inferno, nós tivemos 2 edições da Revista Brasileira dos Mutantes, as edições 53 e 54. Cheguei a comentar aqui também esse momento. Essas 2 revistas elas não mostraram tanto da nova fase dos mutantes pós-Hickman. Nós tivemos ali a minissérie Cavaleiros de X, algumas histórias da equipe dos X-Men, mas a gente não tinha, ali não deu para ver ainda os rumos que a franquia tomaria. E tivemos também a nova mensal, a revista do Wolverine, que tivemos 3 números publicados. Aqui estão os números 2 e 3. Aqui sim, nessa revista, nós tínhamos uma história com um impacto cronológico maior. Na verdade, 2 histórias, 2 minisséries. As 10 vidas de Wolverine e as 10 mortes do Wolverine. Essas 2 histórias, elas davam sequência à minissérie Inferno, do Jonathan Hickman. As 2 tinham um roteiro do Benjamin Percy e as 2 conversavam. Inclusive, o final das 2 conflui para um certo embate lá. Bom, pois bem, embora essas 2 histórias tenham um impacto cronológico considerável, elas mostram o destino da Moira McTaggart, elas mostram o surgimento de um novo antagonista, uma nova antagonista, não vou dizer aí quem é. Essas 2 minisséries foram bem ruins. As 10 mortes, por mostrar o destino da Moira, foi mais interessante e também foi mais bem construída, melhor amarrada. As 10 vidas mostrava a mente do Wolverine voltando no passado para salvar o Xavier, e acabou que se queria criar um efeito dramático com o Wolverine em momentos-chave da sua vida, e isso não se conseguiu, ficou muito perdido. De todo modo, aqui a cronologia é uma história que para a cronologia é importante. Chegamos então em X-Men 55, que se passa após essas 2 minisséries que saíram na revista do Wolverine. Vou dizer que, fora o surgimento da nova antagonista, dá para ler Inferno e ir direto para cá, pelo menos a meu ver. Não, as duas minisséries, assim, embora se passem antes, pelo menos até aqui, não conversaram tanto com a revista. De todo modo, é aqui que começa de fato a nova fase, que a gente vê mais ou menos para onde vão os mutantes após a saída do Hickman. Nós temos aqui 3 revistas. O mix composto de 3 revistas dos Estados Unidos: Secret X-Men, Immortal X-Men e X-Men Red. Bom, vamos falar de cada uma delas. Secret X-Men, na verdade, é um one-shot escrito pela Tini Howard e desenhado pelo Francesco Mobile, que lida com uma espécie de equipe B dos X-Men. Bom, é uma história que destoa muito em qualidade do restante da revista. É bem inferior. Deixa eu explicar o contexto da história. Os X-Men agora, eles são a equipe oficial de super-heróis de Krakoa, da nação mutante. E eles são eleitos por voto popular. Os mutantes escolherão os X-Men. Inclusive, um X-Men é escolhido pelos leitores. Isso foi uma coisa interessante. Os X-Men secretos seriam uma equipe que foi composta por aqueles que não foram eleitos, por aqueles que não foram escolhidos para ser X-Men, por aqueles que perderam no voto popular. A equipe foi formada pelo Mancha Solar para lidar com uma situação lá do Império Shi'ar, uma situação do espaço. Bom, na verdade, posso até dizer por quê. É para proteger a filha do Xavier, que hoje é a Imperatriz Shi'ar, de uma suposta tentativa de assassinato, algo desse tipo. Bom,
esses X-Men são formados, essa equipe é formada pela Mancha Solar, só que a história não tem muito sentido. Eles fazem uma jornada meio que para nada. Eles são escolhidos para proteger a Imperatriz, mas isso não é tão necessário. Enfim, é uma história que vai um pouco do nada para lugar nenhum. Não sei se seria isso, mas ela parte de um ponto, mas ela chega ao final e a gente pensa assim, para quê? Não era necessário isso. Enfim, tem uma importância cronológica para a gente situar a situação do Império Shi'ar, mas é uma história que realmente não é boa. E aí, depois desse one shot, nós vamos para o filé mignon. Nós vamos na revista para Immortal X-Men, ou Imortais X-Men. Aqui a coisa muda muito de figura. Algumas pessoas nos meus vídeos anteriores disseram que eu ia mudar muito a minha visão sobre a franquia mutante quando começassem a sair aqui X-Men Red e Imortais X-Men. Eu vou dizer que a impressão inicial desses títulos, principalmente de Imortais X-Men, é muito boa. O roteiro de Imortais X-Men é do Kieron Gillen. Ele já trabalhou com a franquia mutante e ele escreveu Thor também. Ele escreve atualmente Os Eternos. O Kieron Gillen também foi responsável pela minissérie Die, que aqui no Brasil saiu compilado em 4. Minissérie não, né? Uma série, tem umas 20 edições, eu acho, mas que aqui no Brasil saiu compilado em 4 edições. E inclusive eu não fiz resenha de Die aqui no canal, deve aparecer em algum momento, vamos ver. Bom, o Kieron Gillen tá no roteiro. E nós temos, deixa eu pegar aqui o desenhista para dar os créditos, temos o Lucas Werneck nos desenhos. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Bom, um consenso é que quando terminaram as 2 minisséries do Jonathan Hickman, Potência de X e Dinastia X, a qualidade dos títulos mutantes caiu bastante. Isso era de se esperar, porque as minisséries tinham uma densidade de conceitos muito grande, mas também é fruto da escolha dos roteiristas, a maior parte dos roteiristas medianos. Eu fico imaginando se nós tivéssemos o Kieron Gillen e o Al Ewing, que estão nesses 2 títulos, agora lá no começo, com certeza os rumos da franquia teriam sido outros. Mas vamos lá, vamos ao ponto aqui. Imortais X-Men é focada no Conselho Silencioso. O Conselho Silencioso é o órgão governante de Krakoa, composto aí por 12 mutantes. E Krakoa, vale dizer, não é uma democracia. Embora eles elejam seus super-heróis, eles não elegem seus governantes. Quem decide quem vai ser do Conselho Silencioso é o próprio Conselho Silencioso. Krakoa é, então, uma aristocracia. E aqui nós vamos ver a disputa interna no Conselho Silencioso, por uma vaga no Conselho Silencioso. A história é narrada pelo Senhor Sinistro, vilão dos X-Men, que faz parte do Conselho Silencioso por causa do banco genético que ele montou, que é muito, inclusive, importante para a questão da ressurreição dos mutantes em Krakoa, e é narrada por ele, e é mostrada uma ferramenta que ele criou, que eu não vou dizer qual é, mas ela é muito interessante, não vou dizer qual é para não dar spoiler, né? E é um uso muito criativo de um dos principais elementos criados pelo Jonathan Hickman. Muito criativo mesmo. Essa aqui, minha gente, é uma história, para mim, no ponto certo. Eu achei a melhor edição única desde que terminaram Potência de X e Dinastia X. Cria tensão, apresenta bem os personagens, desenvolve os conflitos, enfim, é muito interessante. Depois temos X-Men Red. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Temos X-Men Red. E X-Men Red fica um pouco atrás dessa primeira edição de Imortais X-Men, pelo menos para mim. Mas ainda assim é uma edição excelente. Roteiro do Al Ewing, desenho do Stefano Caselli e o foco é Arakko. Arakko é o nome que os mutantes deram ao planeta Marte. Ele foi terraformado pelos mutantes e agora é um planeta mutante habitado principalmente pelos mutantes que foram resgatados de uma outra dimensão, do extramundo. Esses mutantes possuem uma cultura bélica que é muito bem trabalhada, ao meu ver, ainda que de maneira pontual, é bem trabalhada. Nós vemos aqui, logo do início, deixa eu mostrar para vocês, a Tempestade lutando e conquistando uma cadeira no que seria o Conselho de Arakko. Ela consegue mais do que isso, ela se torna regente de Arakko.
E também vemos, e logo depois isso vai ser mostrado, o destino do Magneto, que também está relacionado a Araco. O Magneto renunciou à sua cadeira no Conselho Silencioso de Krakoa. Bom, ele quer viver isolado, mas em princípio parece que ele não vai conseguir. É um começo bem empolgante. É um começo bem empolgante, envolve um pouco das elucubrações, das intrigas da Abigail Brand. Ela parece que quer montar os X-Men de Marte, né, os X-Men de Araco. Cara, nessas duas histórias são mostradas o quê? São mostradas bem o lado político de Krakow. Isso é bem explorado, eu esperava isso mais em séries anteriores. É um grande up na franquia Mutante. Começa aqui, é dito logo na capa, a sina de X. Ou começa aqui, a gente poderia dizer, e a tradução estaria correta, o destino de X. Sina está aqui por causa da tradução do nome da mutante. E parece que o destino de X, a julgar por X-Men Red e por Imortais X-Men, está no bom caminho. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre X-Men 55, início da Sina de X. Espero que tenha gostado do vídeo. Bota aí tua opinião, se você está lendo X-Men, o que você achou desse novo momento, dessa nova fase que lida com o legado, dá para dizer, não há uma ruptura com o que o Jonathan Hickman deixou, inclusive, pelo menos Potências de X, Dinastia X e Inferno são muito importantes para essa nova fase. O Ewing e o Kieron Gillen estão usando elementos das revistas de mensais cronológicos, não há ruptura. Mas é um novo momento, e é um momento que parece bem interessante. Diz o que você acha, já dei aqui o meu olhar. E não esqueça de compartilhar o vídeo se você gostou dele, estou sempre falando de X-Men por aqui. Se inscrever no canal, caso esteja chegando por agora. Também de usar os links do canal, né? Tem link da Amazon na descrição. Caso você use esses links do canal para fazer suas compras, isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Enfim, minha gente, eu vou parando então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.